A questão. Vamos falar ainda sobre Ninguém Nasce Moral. Mas nosso subtópico hoje é outras tendências de educação moral. Por que outras tendências? Porque antes nós falamos da tendência de Piaget e do Colbert. Hoje a gente vai abordar algumas outras. Comecemos falando dos pressupostos filosóficos. Tanto a teoria de Piaget quanto a de Colbert sofreram influências de muitas correntes filosóficas e filósofos. Mas a principal foi de Kant. Em Kant, a gente vai ter o fundamento do conceito de justiça. O agir ocorre devido a uma concepção de justiça que se tem. Pois bem, em 1985, o Colbert fez uma abordagem dos princípios que fundamentam a ação moral e o imperativo categórico de Kant é o fundamento dessas ações morais. O imperativo categórico de Kant defende que, quando uma coisa é nobre, ela deve ser feita por ela mesma. Não deve ser feita porque eu vou ganhar alguma coisa, ou então com medo de ter alguma punição. Mas eu vou fazer porque aquela coisa é nobre o suficiente para merecer de mim que eu a realize. É isso que é o imperativo categórico. A ética do Kant ela vai ter como base uma concepção monológica da racionalidade. Ou seja, a pessoa constrói sua própria racionalidade a partir de uma reflexão que ela vai fazer sobre seus pensamentos, sobre ideias, e ela vai fazer uma fundamentação do seu agir fundado na razão universal que é abstrata. Em outras palavras, nós não teremos as pessoas concluindo que devem agir de um determinado modo porque elas conviveram e concluíram isso, mas sim que elas refletiram sozinhas, elas trabalharam com ideias e chegaram a essa conclusão. É por isso que essa ética monológica será uma ética chamada de formalista. Pois bem, na concepção de ética do Colbert, a gente vai ter uma concepção dialógica, não mais monológica, mas dialógica, que é exatamente aquilo que eu falei um pouquinho antes. A pessoa já fundamenta o seu agir não mais em reflexões sobre princípios, mas na convivência, no diálogo, na conversa. E isso vai possibilitar uma maturidade moral. Até porque, para Colbert, já falamos inclusive isso, esta maturidade só é possível no diálogo e numa idade um pouco mais à frente. Pois bem, sabendo disso, nós achamos fundamental que concluamos algumas coisas dentro desta abordagem do Colbert. Primeiro, dizer que a teoria do Colbert, ela se baseia numa autonomia da razão, só que essa proposta, ela é conhecida por sua natureza cognitivista e ela privilegia a argumentação racional, é claro, ela se baseia na razão, e isto vai dar a ela esse formato. É uma concepção eminentemente cognitivista. Quando eu digo cognitivista, eu estou falando que tem a ver com uma análise de como se produz o conhecimento. É assim que a ética de Colbert é vista. Pois bem, sabemos que as tendências cognitivas, ou as diversas correntes de pensamento que explicam como é que o conhecimento se forma e se desenvolve, essas tendências, principalmente dentro da educação, e tendências que se fundamentam em valores, elas vão sofrer críticas. Algumas pessoas vão considerar essas tendências excessivamente racionalistas.
Quer dizer, é uma coisa muito mais para dentro da própria pessoa. O convívio social, as relações, o diálogo fica de fora. Então, ela será criticada por isso. Também será criticada pelo fato de que se busca uma universalização dos princípios morais. Eu imagino que todos nós nos entendemos no mundo com esta ideia de que os princípios morais são universais. Ou seja, por que você não deve matar? Por que você não deve roubar? Porque isso é errado. E quando se diz que é errado, imagina-se que isto seja errado em todo tempo, em todo lugar, em qualquer comunidade. E isso é hoje criticado, principalmente pelo fato de que a questão do erro, ser errado fazer algo, é bem relativo, no sentido de que depende muito do lugar, depende muito do tempo. Dependendo do tempo e do lugar, uma coisa poderá ser tida como errada ou como certa. Agora vamos finalmente ao que dá subtítulo à nossa aula de hoje, que é que são são tendências diferentes que aparecem. São outras tendências da educação moral. A primeira dessas tendências é a tendência dos valores religiosos. Essa é a mais antiga tendência em educação, utilizando essa categoria de valores, mas ela persiste até hoje. Em que ela se baseia? Nas crenças. Crenças em quê? Em verdades reveladas. Há um Deus, há uma divindade que revelou o que é o certo, o que é o errado, o que se tem que fazer e o que não se tem que fazer. Então, toda vez que uma ética for pensada dessa forma, o fundamento é um Deus, é uma divindade que dita suas normas como certas ou erradas, e que, ao ditar, está dizendo como as pessoas devem agir, aí nós estamos diante de tendência religiosa. Pois bem, essa tendência também, além de ser revelada, essas revelações, se você pergunta como é que se sabe que uma divindade pediu, ordenou que uma determinada coisa seja feita, aí a resposta será: a ordem está nos livros sagrados. Cada lugar onde essas tendências são realizadas, são efetivas, a gente vai ter um determinado livro tido como sagrado, o Alcorão, por exemplo, para os muçulmanos, a Bíblia para os cristãos, a Tanakh para os judeus, por exemplo, e por aí vai. Então, haverá sempre um livro dizendo que ali tem a vontade de Deus. E as ações das pessoas devem se orientar pela vontade de Deus. Essa é uma observação que, às vezes, algumas culturas também são nessa linha, mas elas têm essa revelação, segundo elas, não contidas em livros, mas transmitidas. Há um chefe a quem se imagina que Deus deu, digamos assim, esse conhecimento, e esses chefes repassam esse conhecimento. E tais conhecimentos não estão em livros. Seguindo um pouco mais, nós vamos chegar na tendência sociológica. Ela é uma proposta de Emile Durkheim, e nela a gente tem uma moral laica, não é uma coisa mais religiosa, e não depende mais dos valores religiosos, portanto, ela tem o conceito de educação como sendo uma tentativa de adaptação da criança aos valores sociais existentes. Temos a questão da crítica. O que acontece quando a criança, por exemplo, não quer aceitar os valores? Aí se vai dizer que ela se desvia. Observe que os valores não são errados nessa concepção. O erro é de quem não consegue entender, não consegue se deixar guiar por eles. O Durkheim, para que sua teoria não fosse criticada, ele vai fazer a seguinte observação. Ele vai dizer: as ciências da natureza nos propiciam conhecimento, e um conhecimento forte, seguro. As ciências da natureza só dão esse tipo de conhecimento porque o conhecimento produzido aí respeita as leis.
Então, o ser humano, do mesmo modo, ou respeita as leis, ou ele não cria um conhecimento seguro e também um jeito seguro e correto de se portar, de se mover. Portanto, é preciso esta adaptação às normas sociais. Temos aí a questão da moral heterônoma e da moral autônoma, quando se diz o seguinte: a autonomia moral, ela pode ser livre quando a gente compreende que as regras devem ser seguidas. As regras não são minhas, mas se eu entendo, se eu as analiso e termino concordando com elas, aí eu estou sendo livre. Desse modo, o sujeito, ele torna aquela norma que não foi ele que fez, portanto, ela é exterior a ele torna essa norma como algo dele, como se ele a tivesse feito. Então, essa coisa heterônoma, que vem de fora, vira algo autônomo, como se fosse construído por ele mesmo. Temos outra tendência, que é a tendência da formação de hábitos virtuosos. Aqui, o princípio dessa tendência, ou os princípios, vieram da tradição grega. A influência principal é de Aristóteles. Aqui vamos trabalhar com o conceito de que educar moralmente é ensinar virtudes, construir hábitos e forjar o caráter. Acho que isso é bem familiar para nós, né? Se você pratica, uma hora aquele negócio fica automatizado. Isso vem de Aristóteles. A virtude consiste no reconhecimento do certo e nessa prática constante, nunca parar até que vire um hábito. Qual é o risco desse tipo de formação? É ensinar a virtude às crianças de modo abstrato. Você diz para um menino, sei lá, de 2 anos, seja uma pessoa justa. E, de repente, o menino vai se adequando a este seu pedido, ou ordem, depende de como a coisa vai, e ele termina assumindo aquilo na vida dele. Só que, quando ele assume esse modo de ser, ninguém garante que ele agindo do jeito que você acha que ele está expressando que é justo, ninguém garante que ele esteja, de fato, entendendo o que está fazendo. Sendo, de fato, aquilo que ele está se propondo a ser. Não porque ele quer, não porque ele entenda, mas porque você pôs isso na mente dele. Eu costumo dizer que, às vezes, quando nós olhamos certas crianças tentando ser adultos, por causa dos adultos que as levam a querer, essas crianças assumem esse querer dos adultos, mas muito mais como uma espécie de papel, uma representação teatral. Bom, qual é a crítica feita a este tipo de tendência? A crítica é a seguinte: a moral não é um livro de receita de comportamento. Agiu assim tá bom, agiu assim tá errado. É mais do que isso. Não é só a questão agiu desse modo, mas é uma questão de que como eu fui levado a agir desse modo. Qual o fundamento de eu agir desse modo? Eu ajo de um determinado modo porque tenho medo? Eu ajo de um determinado modo porque eu quero ganhar recompensas? Ou eu ajo porque eu reconheço que aquele agir é o agir mais correto? E sendo assim, eu preciso fazê-lo, independente de eu gostar ou não. A maturidade moral ela tem a ver com fazer e compreender aquilo que se está fazendo. Não apenas realizar. Chegamos ao final, então, dizendo o seguinte: a personalidade moral, ela é construída, ninguém nasce moral. É esse o título desde o começo de nossas aulas. Foram 3, essa é a última sobre esse assunto. E a gente constrói essa personalidade moral pela educação. A gente vai fazendo o itinerário e, no final das contas, isso só será possível se nós nos submetermos a um processo
do que se chama descentramento, que indica o quê? Você torna-se alguém que abre mão dos seus egoísmos e tenta reconhecer as coisas que valem para os outros também, mesmo que aquilo não valha para você. Isso é o descentramento. Então, aqui o nosso texto até usa a expressão superar o narcisismo infantil. Narcisismo porque tem essa ideia de que só eu valho alguma coisa, tudo é para mim. A superação disso. E o meu encaminhamento em direção ao outro, tentando entender as necessidades dele e abrindo mão, inclusive, de coisas que eu gostaria para mim, por causa das necessidades dos outros, que são mais urgentes e exigem mais de mim uma tomada de posição, esse tipo de compreensão e de ação faz de nós pessoas maduras moralmente. No entanto, a gente vai ter dificuldades. A educação moral, ela não é tranquila, principalmente para crianças e jovens, mas também para adultos. Mas, através dessa educação, a gente vai terminar reconhecendo algumas coisas complicadas que podem dificultar o nosso crescimento, o nosso alcançar da maturidade moral. Vamos dizer duas dessas coisas. Sabemos que vivemos em uma competitividade social, ou melhor, em uma sociedade competitiva. A sociedade é competitiva, é individualista. Aí você já tem um problema. Como me dirigir em direção às necessidades do outro, quando tudo na minha sociedade me leva a querer olhar só para o meu lado? Como me comprometer com a causa da sociedade e não somente com a minha? Por hoje é só, até a próxima.